A paz do Senhor. Aqui é o Cláudio em mais um devocional. Em Tire a trave do teu olho. Jesus diz aos religiosos, Jesus diz em sua palavra, tire a trave do seu olho. Nos olhos do religioso tem uma trave. Ele olha e julga. Nos olhos da religião tem uma trave. Ela olha e diz: tal pessoa não se encaixa em nossos padrões, não se encaixa em nossa teologia, A, B ou C, em nossa doutrina. O religioso diz: você não tem a forma, você não tem um padrão, você não cultua, você não tem a liturgia correta, você não diz as palavras corretas, você não ora corretamente. E Jesus diz, pregando para eles: não seja como os publicanos que oram nas praças, gritando, querendo chamar a atenção dos homens, dando esmolas para serem vistos pela igreja, que o que você der, a mão direita não saiba que é a mão esquerda, que as suas orações sejam ouvidas principalmente no seu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, o Senhor te abençoará. Jesus pregou aos religiosos. Eles estavam lá e seus discípulos não lavavam as mãos, e os religiosos estão sempre com o olhar diante deles, diante de quem está fazendo a obra. Vocês não lavam as mãos? Questionaram Jesus. Vocês não jejuam? Vocês não têm a forma que nós precisamos. Jesus os repreendeu, dizendo: não é o que entra no homem que contamina, mas é o que sai, é o que está dentro do seu coração, que é blasfêmia, que é imoralidade, que é julgamento, que é pecado, que é maldade, que é falta de amor. É isso que contamina o homem. Toda a imundície que está dentro do homem, isso contamina, não é o que vem de fora. Ele diz lá para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, na cidade de Jerusalém, ela preocupada, Jesus veio falar com ela não sabendo no primeiro momento quem era, e diz: por que você fala comigo, um homem falando comigo, ainda mais judeu? E Jesus fala: se você soubesse quem eu sou, você não estaria falando isso. Eu só quero pegar um pouco d'água. Jesus começa ali e profetiza na vida dela, e ela vê que ele é profeta, mas a religião não. A religião, ela é contra a profecia, ela tem medo dos verdadeiros adoradores. O religioso tem medo do verdadeiro adorador, porque ele se revela, ele revela a palavra, ele revela o pecado, ele revela. E ela fica ali maravilhada, e ela ainda preocupada, pergunta para Jesus mais uma coisa: como que eu devo adorar? É lá no templo? É lá na igreja? É lá naquele monte? Jesus diz para ela: eis que agora vem que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Jesus ensina a ela que devemos adorar em espírito, não em carne. Devemos nos prostrarmos, chorarmos na tua presença. Devemos glorificar o teu nome, sem reserva, sem teologia, sem os pensamentos elevados para o alto. Não há problema algum em falar línguas espirituais, não há problema algum, desde que seja verdadeiro, você chorar, pular, seja lá o que for, a sua emoção para Cristo. Mas o religioso vai reprimir, o religioso vai falar para você ficar quieto,
como aquele cego de Jericó gritava mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, e os religiosos calem a boca. Como as crianças que cantavam Hosana, Hosana na entrada triunfal, e se chegavam a Jesus ali, e os discípulos: se afastem, crianças, isso aqui não é para vocês, a religião não é para vocês, vocês fazem muito barulho. Jesus: vinde a mim, as crianças e criancinhas, por os tais é o reino de Deus. O reino de Deus é quem tem um coração de uma criança, e espírito em verdade. Ele diz para aquela mulher samaritana: a verdade é o próprio Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A religião devia ter a verdade, Jesus. Tiramos a trave do olho, olhamos para Jesus, imitamos Jesus, seguimos Jesus, ou copiamos o mestre dos mestres a orar, copiamos a sua oração, copiamos o seu jeito de falar, o seu jeito de se achegar às pessoas, o seu jeito de cultuar. Que a liturgia seja a liturgia de Jesus, que profetiza, que impõe as mãos sobre os demônios e eles caem, que adora o Senhor. Jesus, ele adorava o Pai, dizia: Pai, eu te glorifico. Jesus não perdia tempo. Jesus cultua diferente mesmo, ele não tem reserva, não devemos não ter reserva no culto, em todos os lugares sermos sem reserva, sem julgar o outro, sem ficar observando o outro nesse sentido, ficar tentando achar defeito, ou ficar com inveja: olha, é melhor que eu. Ele prega melhor que eu, ele faz melhor que eu, ele tem uma família mais bonita que a minha. Nós sempre ficamos nos comparando, e nessa comparação vem a inveja, que é um sentimento comum ao homem. Satanás caiu por causa da inveja. Por causa da inveja ele fez Adão e Eva cair também, e tudo se contamina. A verdade de Jesus basta. Seguimos Jesus na sua beleza da santidade, que haja verdade em nosso coração, não há uma forma, não tem forma, nós não devemos ter uma forma de cultuar a Deus, nós devemos ter Cristo, a forma é Cristo, o próprio Cristo que é tudo em nós. Este é o verdadeiro adorador, ele tem Cristo, ele cultua Cristo, ele faz sem reserva, não se preocupando com A e B, com cargo, não se preocupando com teologia e doutrina, não se preocupando com forma, simplesmente ele caminha seguindo Jesus, ele crê no poder do seu nome, ele crê na sua palavra, ele crê e ele vai, ele avança sempre se preocupar com A e B, ele tira a trave do olho e olha para Jesus, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Comece a enxergar Jesus, querido. Tira a trave do teu olho, compartilha o pão, ressuscita mortos, se preocupa em pregar o evangelho, visitar pessoas com propósito, expulse demônios, tenha o amor verdadeiro para o seu irmão, para consigo. Tire a trave do teu olho e adora Jesus em espírito e em verdade. Queridos, essa é a mensagem que o Espírito colocou no meu coração. Deus abençoe. Tenha um bom dia.